E vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 18. Gênesis 18, glória a Jesus. Gênesis 18, do versículo 10 até o versículo 14. Gênesis 18, do versículo 10 até o versículo 14. Que diz assim, amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu li aqui do versículo 10 até o 14, mas eu vou ficar com este versículo 14. Eu só li do 10 para que a gente entenda melhor a história. Acredito que se todos não conhecem a história, mas boa parte deve conhecer essa história, onde Abraão e Sara estavam ali na sua tenda e apareceram aqueles três homens, aqueles são homens de Deus, o próprio Deus conversando com Abraão. E ali ele fez uma promessa, porque Sara, ela não podia ter filhos. E ele fez uma promessa. E se fosse para onde nós, com certeza a gente teria dito a mesma coisa. Com certeza, qualquer um de nós teria dito, acaso ainda tenham convicções? A gente duvidaria assim como Sara. Então Sara duvidou no seu coração. E o Senhor ali ouviu e disse: por que Sara está rindo? Sara, porventura, eu não tenho poder para fazer aquilo que estou dizendo? E foi essa a palavra que o Senhor disse aqui. Acaso há coisa demasiadamente difícil? Acaso, por um acaso, há coisa que o Senhor não consiga fazer? Então, nesta noite, o Senhor me trouxe neste lugar para dizer para você: será que tem alguma coisa que o Senhor não possa fazer na sua vida, na sua casa, na sua família? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não conheço todas as irmãs que estão aqui, conheço algumas. Umas só de vista, de uma ou duas vezes, e outras de mais tempo. Alguns irmãos também. Mas eu não sei o que está se passando na sua casa. Eu não sei onde você pede ao Senhor, lá no fundo do seu coração. Aquela oração que você não conta para ninguém, somente para o Senhor. Eu não sei o que você tem dito para o Senhor. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei o que está acontecendo. Mas o Senhor diz nesta noite: por um acaso, eu não posso realizar, eu não posso fazer, eu não posso libertar, eu não posso abrir a porta. O Senhor diz a você e a mim nesta noite, porque antes do Senhor dizer para você, Ele disse para mim: será que tem alguma coisa impossível que eu não posso fazer? O Senhor é um Deus que faz coisas grandiosas. O Senhor não é um Deus que promete e se esquece. Interessante, mas que a nossa irmã falou comigo, acredito no começo da semana, não me lembro bem o dia, perguntando se estava tudo certo, e eu disse que sim. E eu não tinha estudado a lição da escola bíblica. E a lição da escola bíblica está aqui. Não está no 18, mas está no 17, a de hoje. Foi no capítulo 17 de Gênesis, mas basicamente falando sobre essas coisas. Por um acaso, a coisa impossível para Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus, Ele é Deus do impossível. Ele é aquele onde, quando você não pode fazer, quando você diz: eu fui até aqui porque daqui para frente eu não estou mais conseguindo, Ele é aquele que diz: agora sim, é a vez que eu vou entrar, porque você agora já disse que não pode, porque enquanto a gente pode, o Senhor espera que a gente faça. Aquilo que é para a gente fazer, o Senhor não vai fazer. Ele vai ficar esperando que a gente faça.
Mas quando não tem mais condições para nós fazermos alguma coisa, o Senhor ele entra. Ele entra porque a gente dobra o joelho, a gente clama, o Senhor faz. Eu digo isso por experiência própria de muitas coisas na nossa vida. Não é de uma, não é de duas, é de muitas coisas na nossa vida. Quantas vezes eu dobrei o joelho e disse: Senhor, e como é que vai ser agora? E o Senhor dava a resposta. E teve orações que o Senhor deu resposta no mesmo dia. Mas eu gosto, irmãs, eu gosto de trazer a palavra do Senhor, mas eu gosto também de contar aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Porque aquilo que o Senhor não faz na minha vida, eu sei que edifica você, eu sei que edifica os irmãos. Porque quando eu escuto alguns testemunhos, eles também me edificam. E eu tenho experiências de quando eu oro e digo: Senhor, não dá mais, não posso mais, não sei mais o que fazer, o Senhor entrar com providência. Certo dia, talvez Raquel, talvez Carol, eu não sei, Douglas, eu acredito que Douglas, não me lembro se já estava, né, trabalhando na mesma empresa, mas certo dia, Flávio chegou em casa e disse, ele foi para a empresa e quando voltou ele disse: "Só recebi R$ 158." Aí eu falei por hora: "Minha irmãs, minha vontade foi de correr, foi de chorar, foi de fazer alguma coisa, mas eu ia fazer o quê? Adiantava. Eu nem podia me desesperar na frente dele para ele não se aperrear mais do que ele já estava. E eu disse: "Fazer o quê, né? Paciência." E eu não sei o que foi que aconteceu, só sei que ele saiu, não me lembro para onde, ele precisou sair, e eu subi lá para o quarto e fui orar. Eu peguei aquele dinheiro que ele chegou com ele, R$ 158, porque alguns clientes não tinham pago. E quando não paga, o vendedor paga a conta dos outros, né. A empresa não pede, o vendedor paga a conta. E eu disse: "Senhor, venha cá." Peguei aquele dinheiro, e lá em casa a gente tem uma agendazinha, que seja comprar R$ 10, eu vou lá e anoto, se for no cartão. Se for à vista, amém, né. Mas se for no cartão, eu vou lá e anoto. E eu peguei aquela agenda com todas as contas para pagar. Eu peguei aquela agenda, peguei aquele dinheiro e eu disse, botei ali no chão, me ajoelhei e disse: "Senhor, nem o dízimo tem como eu tirar, porque se eu for dar, vou dar pela metade. Então, Jesus, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou colocar dentro desta agenda, mas o Senhor vai tomar providência, porque o Senhor viu que o teu servo saiu para trabalhar, ele não estava brincando, mas aí alguém foi lá e não cumpriu com o que deveria e ele que pagou por isso. E o dinheiro não chegou para pagar as contas, Senhor. Mas eu sei que o Senhor vai tomar uma providência. E daqui para o final do mês, Senhor Jesus, eu vou pagar todas as contas que estão dentro dessa agenda." E me levantei. Me levantei, chorei também, não vou negar. Aproveitei a oportunidade também, né, para chorar e botar todas as lágrimas para cair de uma vez só. E me levantei e fui fazer minhas coisas. Não tinha o que fazer, somente esperar. Irmãs, com pouco tempo, isso foi pela tarde, não lembro bem, eu não lembro bem o horário, eu sei que algumas horas depois, o meu telefone tocou e eu atendi, e uma irmã, que não é de uma igreja que não é da nossa denominação, mas ela ligou para mim e disse: "É a irmã Branca?" Eu disse: "Sim." "A senhora já está trabalhando com decoração de malhas?" Eu disse: "Sim." "A senhora tem possibilidade de arrumar a nossa igreja que vai ter uma festividade?" Eu nem me lembro de que era, acho que era de família, de casais, não me lembro. Eu sei que era alguma coisa assim. Eu disse: "Sim." Quando ela disse: "Esse final de semana agora." Eu disse: "Sim." E eu só dizia sim. E eu não sei que eu marquei horário, marquei tudo. Ela disse: "Mas é assim, assim." "Me diga mais ou menos." E ela me disse, e eu disse quanto era. Ela disse: "Pronto, tá combinado." E moço, com mais um pouquinho de tempo, não me lembro quanto tempo, o telefone tocou de novo. E uma outra irmã do Pedregal fez a mesma coisa, ligou e perguntou, e era para o mesmo final de semana. Eu disse: "Eu só não posso demorar, mas qual é o horário que a irmã pode?" Eu disse: "Eu posso esse horário." Amém, irmã. E eu sei que nesse dia foram essas 2 pessoas. E outros dias mais para frente, na mesma semana, apareceram outros irmãos. E no final do mês, eu estava com todas as contas pagas. Porque o Senhor providenciou.
Mas ele, mãe, o dinheiro para receber, aí isso é processo. Aí a gente foi para a consagração, né, porque eu dirigi a situação, cheguei na consagração, disse: "Mães, negócio não é para um só não, vamos dividir o negócio aqui, porque quando é bom a gente divide, então quando é difícil a gente divide também, né. Vamos orar umas pelas outras, né, para esquentar aqui". Pedi oração às irmãs, 3 irmãs na consagração. E ali a gente estava orando. A gente estava orando, a gente estava orando e foi orando, e Jesus foi lá e resolveu. E Jesus fez com que cada um pagasse aquela dívida, porque Jesus, ele cumpre com as suas promessas, porque Jesus, ele sabe até onde você pode ir, porque o Senhor Jesus, ele sabe quando você está com desespero, porque: "Ai, mas é pecado", é não, irmão, não é pecado, tem hora que a gente se desespera mesmo, tem hora que a situação é difícil, a gente se aperreia e Jesus entra na história, aí a gente entrega ao Senhor e confia, a gente precisa confiar, porque às vezes também a gente entrega, mas a gente daqui a pouco vai buscar de volta. "Espera aí, Jesus, está demorando, eu vou resolver". A gente não pode resolver aquilo que a gente já viu que não deu para resolver antes. O Senhor, ele pode. Porque a palavra do céu diz que não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor. Alguns anos poucos que a gente tinha se convertido, minha filha, acredito que era da idade dessa menininha de vestidinho azul, que estava sentadinha aqui. Não sei quantos anos ela tem, mas minha filha não tinha 4 anos ainda não. Ó, pronto, vai fazer 5 amanhã. Eita, vai ter bolo amanhã, glória a Deus. Então, mas então ela era menos um pouquinho, mas o tamanho eu acho que era mais ou menos. Meu menino estava com o quê? Com 8 anos, por aí, e meu esposo ficou desempregado. Mas recebeu as contas, irmã? Sim, recebeu. Mas alguém tinha feito um empréstimo no nosso nome, alguém de confiança que também não pôde pagar. Tinha comprado no nosso cartão, a gente tinha emprestado talão de cheque, a gente tinha talão de cheque, tudo mais, e a gente tinha feito tudo isso para essa pessoa que ela era uma pessoa que pagava, mas ela também ficou numa situação difícil, no começo não pagou mais. E as contas foram para pagar contas, onde não pagamos nem metade das contas, porque não eram as nossas contas, era conta de de outra pessoa, e o dinheiro acabou. E foram 7 meses. Uma igreja, a gente morava em frente à igreja, onde a gente congregava, e a igreja estava começando a ser construída. Foram 7 meses de construção dessa igreja e de desemprego de meu esposo, e a falta de dinheiro. Mas os irmãos todo dia tomava café, almoçava e lanchava. De onde vinha, irmã? Não sei, mas chegava, mas chegava. E tinha dias que não tinha, irmã, tinha dias que não tinha para a gente, porque eles não trabalhavam a semana inteira, porque eram mais finais de semana, eram mais os feriados, mas os dias de semana normais a gente passava pelos estreitos. E certo dia, a minha filha sentou na mesa para tomar café, na verdade nós sentamos nós 4 na mesa e minha filha olhou para mim e disse assim: "Mãinha, quando a senhora tiver leite, a senhora coloca uma colherzinha no meu café?" Já fazia acho que uns 15 dias que ela não sabia o que era leite, porque não tinha, e eu não podia comprar, não tinha como eu comprar. E um outro dia o meu filho disse assim: "Pai, quando o senhor tiver dinheiro, o senhor compra pão para a gente comer?" E ele foi lá para o quarto chorar, porque ele não sabia quando ele ia ter dinheiro para comprar pão para dar ele para comer. Mas a gente tinha o que comer, irmãos, a gente tinha, só que não tinha aquilo que eles pediam. A gente não tinha que tinha dias que era feijão com cuscuz, tinha dias que era com arroz, tinha dias que era cuscuz com cuscuz, mas a gente tinha o que comer, mas a gente não passou fome. A gente não passou fome, Deus não permitiu que a gente passasse. Teve um dia que uma irmã disse assim: "Vou mandar 2 ovos lá para Branca para ela almoçar". O Senhor falou ao coração dela: "Só tem 2 pessoas na casa dela?" E ela mandou 4. Quando aqueles homens chegaram, parecia que estava chegando, não sabe, 1 quilo de filé mignon. E eu disse: "Espera aí que a gente", uma das irmãs, não, foi o irmão que leu aqui, acho que foi o dirigente da congregação, não sei, ele que leu aqui, que a mulher sabe edificar casa. Foi a irmã? Ah, foi quando a gente assim que a gente chegou, que foi ali esse versículo. A mulher sabe edificar a sua casa. E o que eu fiz com 4 ovos? E um cuscuz com feijão? Eu peguei 2 ovos, cozinhei,
parti no meio, deu 4 pedaços. E a gente almoçou. Glória, glória a Jesus. A irmã, ó, a multiplicação da irmã aqui ainda foi maior. Glória a Deus. Então, dividi. Aí eu digo assim, irmãos, a gente comeu puro? Não. Quando foi de noite, os outros 2 ovos eu fritei, fiz outro cuscuz, fiz aquele misturadinho que a gente sabe fazer, e a gente jantou. Jesus faz, irmãos. Jesus manda, Jesus trabalha, Jesus transforma. Deus era doce, impossível. Aquilo que a gente não pode, ele tem. Aí eu via reclamar, irmãos? Não. Eu ia orar para Jesus abrir a porta. A gente tinha que orar, né? E ele também correr atrás, porque ele ia atrás. Ele ia muitas das vezes atrás, onde ele sabia que estava bebendo currículo, ele estava entregando. Mas a gente passa pela prova. Tem o tempo da prova. Tem o tempo da gente passar as dificuldades. Eu sei que isso não foi somente conosco. Eu sei que muitos de vocês aqui talvez já passaram por coisas parecidas. Mas Jesus faz, irmãos. Jesus faz, ele não fala para a igreja, não é mais para as mulheres, porque as irmãs, elas sabem mais as necessidades de uma casa, dos filhos, do marido, de tudo a gente conhece dentro da nossa casa, né? Porque o marido, às vezes, a gente diz assim, pega uma coisa do teu canto, e ele não sabe, vai lá, mas não consegue achar, né? Essa semana mesmo, meu esposo disse, foi, acredito que sexta, ele disse, levanta agora não, deixa que eu faça o café, eu tomo e você fica deitado um pouquinho, porque eu tenho corrido um pouquinho esses dias depois que a menina teve bebê. Foi ontem, foi. E ele disse, ele lá de baixo gritou, né? Porque o quarto de cima ele gritou, Branca, cadê o café? Acabou? Eu disse, não, tá dentro do armário. Tava assim, ó, abriu, achou. Tava dando tchau assim pra ele. Aí ele fez o café, mas ele fez de outro café, não do que eu estava dizendo, que tava dando chance pra ele. Aí quando eu fui tomar o café, eu disse, não é o café que eu disse, quando eu olhei, tava lá. Eu disse, sua vez, você achou o café? Não, você fez o café. Ele fez, fiz. Você achou o café? Ele disse, achei. Eu disse, de qual? Desse? Eu disse, e o outro? Não, eu disse, lá desse aqui que estava empostado. E que isso era o café? Porque os homens, eles são assim, mas os irmãos não ficam com raiva, não. Mas vocês, homens, são um pouco mais desapercebidos dessas coisas. E a gente é quem está mais, né, vendo tudo. Tem muito irmão olhar para ele. Glória a Deus. Mas essa é a verdade. Então, assim, a gente é mais apercebemos. Por isso que eu estou me referindo mais a essas mães e também por ser um culto, né? Denominado culto pais e irmãs, né? Então, assim, irmãs, certo dia, ele saiu para entregar currículo e ele ia sair, antes de sair, ele disse assim, meu filho tem um problema maior ainda, o gás secou. E a gente ia comprar o gás com cables. Se estava difícil até para comprar o ovo. Como é que é tu comprar o gás de mão, me diz aí? Era difícil. E o Senhor, ele sabe mandar as coisas nas horinhas certas, nas horas certas. E quando ele disse, minha filha, eu vou atrás de alguma coisa, eu vou sair. Deus vai mandar alguma coisa, eu vou trazer alguma coisa. E ele saiu, eu nem sei para onde ele foi para o centro. Saiu para o centro. E eu fiquei ali. E daqui a pouco, me deu vontade de ir lá no correio, lá na carta, no carteirozinho. E eu fui. Quando chegar, tinha uma carta da Caixa. Eu digo, eu vou abrir, tá no nome dele, ele não tá em casa mesmo, eu vou abrir. E eu abri, mas tinha lá uma certa quantia. Ele nunca tinha recebido esse dinheiro na vida. Então, quando eu abri, eu disse, misericórdia, ele ainda está devendo isso, eu não acredito não. Eu não entendi. Eu não sabia, né, na verdade. E eu achei que ele estava devendo mais aquele dinheiro. Além de tudo, ainda devendo. Mais do que a gente já estava preocupado. E quando ele chegou, e eu não tinha telefone, né, para ligar para ele, eu aperreada, toda que ele chegasse, quando ele chegou, eu disse, pelo amor de Jesus Cristo, olha o que chegou, olha o que eu achei. E quando ele abriu, ele olhou e disse, minha filha, isso é dinheiro para nós buscar. Eu disse, pô, faça embora logo. Ele disse, é um pisca, eu nunca recebi, é um pisca, eu vou receber. Eu disse, ô, lugar está certo, faça carreira. E ele voltou na mesma hora, e ele tirou esse dinheiro na caixa, a gente comprou gás, a gente fez compras, a gente pagou algumas coisas que precisava, mas o dinheiro se acabou de novo. Era pouco, não era só aquele dinheiro que vem no PIS, quem recebe seu PIS sabe. É um salário, né? É um salário. Mas glória a Jesus, que eu comprei pelo menos no gás, já estava garantido por mais um tempo. Era só economizar. E Jesus fez. Mandou na hora certa. Jesus mandou na hora certa. Mas as coisas se acabaram de novo. As coisas foram se acabando de novo. E a esposa do dirigente um dia foi fazer as compras e disse que quando chegou lá no mercado, disse que ela botava o feijão, aí Jesus dizia, bota mais.
Botava o arroz, bote mais. Ela sabia que a gente estava nessa situação de desemprego, porque todo mês tinha a campanha do quilo na igreja e a primeira cesta era para a gente. Mas eles faziam o que eles podiam. E ela não sabia realmente o que eu precisava totalmente em casa. De compras era praticamente tudo. Mas ela não sabia que o meu creme hidratante tinha se acabado. E quando acabou, sabe quando você bate, 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 que não sai mais nada, aí você dá vontade o creme dental, você quer alguém faz isso, né, corta, né, e passa o dedo lá, né, passa a escova, pronto. Aí eu pensei, bati, bati, bati e já não tinha mais nada dentro. Aí eu disse: "Vou jogar fora, né, não tem mais nada". Quando eu peguei mais seco para jogar fora, o Espírito Santo disse assim a mim: "Se tu jogar fora, teu marido vai olhar e vai perguntar se acabou. E tu vai dizer que sim. E ele vai ficar muito triste porque ele não pode agora comprar outro". Aí eu peguei o creme, botei de volta lá seco. Sabe como eu ia para a igreja? Eu ia na torneira, molhava a mão, passava nos braços, nas pernas, dizia: "Senhor, não deixa a cinza aparecer. Na água do boqueirão é fogo. A cinza aparece ligeira". E eu dizia, mas assim, até engraçado, mas era a realidade. E eu dizia: "Não deixa aparecer, Senhor". E aquela mulher foi fazer as compras. E ela chegou lá, quando ela botava o feijão, o Espírito Santo dizia: "Bote mais". Tudo que ela ia botar, o Senhor mandava ela botar mais. E ela disse: "Senhor, eu sei que na igreja tem muitas pessoas precisando, mas para quem é Jesus?". Ela precisava saber para quem era aquele mais que estava sendo acrescentado, porque não era somente a gente que precisava naquele tempo. E quando chegou em casa, ela começou a separar. E o Espírito Santo disse: "Nem bota a panela no fogo, vá lá e entregue". E o Espírito Santo levou ela lá para casa. Irmãs, para quem não tinha um biscoito recheado para um menino, para quem não tinha um iogurte há muito tempo, para quem não tinha o leite da menina que perguntou se quando eu quisesse colocava, quando ela entregou aquela cesta, ela só abriu o portão, ela entregou e disse: "Vou embora que eu estou apressada". Ela não entrou, não deu tempo nem eu agradecer direito. Eu, glória a Deus, botei os troços para dentro e comecei, abri a sacola. Irmãos, eu comecei a ver biscoito, eu comecei a ver verdura, eu comecei a ver as coisas que realmente estava faltando e agradecendo ao Senhor. Mas quando eu abri uma sacola, que eu vi o creme hidratante, eu dei um glória. Eu dei um glória. Aí alguém pode pensar: "Mas irmã, irmã não deu um glória pelo leite da menina?". Eu agradeci também, irmão. Mas o meu glória sabe por quê, irmãos, que eu quero dizer para você? Porque Deus se preocupou nos mínimos detalhes. Irmãos, o feijão era importante, o leite era importante, mas o Senhor via que para mim como esposa, como mulher, a gente que gosta de passar um hidratado, Jesus viu que aquilo para mim era importante. E ele se preocupou até com o creme hidratante, irmãos. Eu poderia estar satisfeita com tudo que veio ali, mas eu fiquei ainda mais satisfeita com aquele hidratante, porque eu vi o cuidado de Deus. Porque Deus vai se preocupa conosco nos mínimos detalhes. E um dia Jesus abriu uma porta e o meu marido começou a trabalhar. E daí por diante Jesus foi nos abençoando. E sempre que eu recebia uma cestinha antes de ele começar a trabalhar, sempre que eu recebia, não era na campanha do quilo, então quando eu recebia, eu já tirava alguma coisa dali e dizia assim, que também é a minha contribuição. Alguém também precisava daquela minha contribuição. Mas Jesus nunca deixou faltar. Por isso que eu digo nessa hora, Jesus, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Não existe nada que Deus não possa fazer na cozinha. Seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja enfermidade, seja o que for. Não existe nada impossível. Até pré-morte, ele ressuscita. Porque nós temos prova na Bíblia que ele ressuscita. Então não existe impossível para Deus. Sara riu porque ela disse: "Eu já sou velha". Mas o que eu estou me atentando é a essa parte. O Senhor faz o impossível na nossa vida. Quando sai do nosso controle, creia que ainda está no controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tira para esse gente das drogas. Ele abre porta aonde você nem espera. Ele transforma aquele marido, aquela esposa, aquele irmão, aquele filho que está dando trabalho, ele transforma e traz.
Ele age, irmãos, a eternidade, mesmo antes dela aparecer, ele age. E quando a eternidade aparece, a gente entrega a Senhor também age, porque pela medicina, pela situação que meu esposo se encontrava, há 5 anos atrás, que vai completar agora dia 10 de junho, não era mais para ele estar aqui, mas o Senhor trabalhou, mas o Senhor fez, mas o Senhor transformou. Porque Ele é o Deus que faz milagre, Ele é o Deus que fez a mim e a você. Tudo na Bíblia diz que o Senhor disse assim: haja luz, haja animais, haja divisão da terra e da água, haja. Tudo foi criado com o haja de Deus, com a palavra. Mas o homem, ele foi criado pelas mãos do Senhor. O Senhor pegou e ele mesmo desenhou. Ele mesmo fez. Nós somos o melhor de Deus, a prioridade de Deus. É por isso que para ele não é possível para fazer na nossa vida, naquilo que a gente necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Ele multiplicou o azeite daquela viúva. Aquela viúva que estava em desespero, porque os filhos dela iam embora. Ele multiplicou o azeite daquela viúva. Então, ele multiplica na tua casa, na minha casa. Todas as vezes, mas que eu leio essa passagem do azeite da viúva, eu me lembro dessa situação que a gente passou. Porque o Senhor, ele multiplica, ele faz, ele trabalha, ele transforma. Eu não sei como está na tua casa, mas saia nesta noite dizendo: Senhor, faz. Eu creio, vai acontecer. Está difícil para mim, vai para a dor, não é difícil. Deus, ele pode, ele tem, ele faz. No tempo dele, mas ele faz. E não se até com o tempo, não. O nosso tempo é outro, Deus é outro. Mas que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, sejam corajosos. Nunca desistam. Não desistam de orar. Não desistam de clamar. Às vezes as pessoas dizem assim: mas a oração repetitiva. Irmão, não é oração repetitiva. Você clamar todo dia ao Senhor pelo aquele propósito que você espera, por aquela situação que você está desejando alcançar. Existe coisas, irmãos, que existe tempo para acontecer. Existe coisas que o Senhor faz no agora, faz no já. Existe coisas que o Senhor faz assim. Assim como eu orei, dobrei o meu joelho e disse: Senhor, e agora? O Senhor fez no mesmo dia, começou a trabalhar. Mas existe coisas que eu estou pedindo a Deus há muito tempo. Passamos 22 anos pedindo a Deus uma casa. Depois, os filhos crescidos, criados, o Senhor nos deu uma casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor faz no tempo dele, mas ele faz. Quando o Senhor promete, ele cumpre. Eu não sei o que ele prometeu a vocês, eu sei o que ele prometeu a mim. E digo mais, tem coisa até que a gente esquece. Né? São promessas, né, que a gente até esquece de tanto tempo que faz, mas acontece. Mas o Senhor cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele prometeu. Agora você precisa estar no prumo, na vontade, no centro da vontade do Senhor. Porque também se você não tiver, não vai acontecer. Porque a bênção tem, mas se você não tiver de acordo com o que agrada o coração do Senhor, a sua bênção vai ficar esperando você se ajeitar, se aprumar para poder chegar. Então, irmãos, o que eu vim dizer para você nessa noite é que não existe impossível para o Senhor. Entrega ao Senhor, sejam corajosos, sejam corajosas. Entregue tudo ao Senhor. Deixe tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sim vai fazer. Mas eu vou ler um pensamento aqui. Um pensamento que eu achei muito interessante. E eu nunca li. Eu escrevi isso aqui há muito tempo. Nem meu esposo, eu acho que nunca viu esse meu papel que eu escrevi. Mas esse pensamento, ele me chama muita atenção. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque isso acontece na nossa vida. Se o que eu vou ler aqui não acontecer tudo na sua vida, mas alguma coisa com certeza acontece, porque na minha também é assim, né? E diz assim, olha só, a gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas da casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo, as que a gente comprou. A gente vai embora. Sem sequer guardar as comidas na geladeira, tudo vai apodrecer, a roupa fica no varal. A gente vai embora. Se dissolve
a gente some, toda a nossa importância se vai. Essa importância que pensamos que tínhamos, a vida continua, as pessoas superam, vão surgindo, vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, as grosserias, as impaciências, infidelidades, tudo isso só nos servia para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E aqui entre nós, somos pequenos, somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora. E é bem assim, piscou, no estalo, a vida se vai. O cachorro que amamos tanto, ele é doado e logo se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo, andam de mãos dadas, apaixonados e vão ao cinema. A gente vai embora. Nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que só nós, nem as coisas que nós nem prestávamos, não são doadas, algumas até jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente tivesse mais, vivesse mais, talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa e hoje talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros, talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol, talvez a gente se preocupasse menos com o dinheiro. Hoje o tempo voa, a gente nasce e começa a viagem com destino ao fim. E ainda tem aquelas pessoas que vivem com pressa. E eu ainda tenho pressa? O que estou fazendo com o tempo que me resta? Que possamos cada dia ser melhores e saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora. Que Deus abençoe esta igreja. Fico com esse pensamento. Eu agradeço a oportunidade, ao convite da nossa irmã Raquel. Que Deus abençoe vocês. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Amém?